Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Título 1. Do Funcionamento. Capítulo 1. Da Composição e da Sede. Artigo 1º. O poder legislativo é exercido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, composta de deputados distritais, representantes do povo, eleitos e investidos na forma da legislação federal, com a competência que lhe é atribuída pela Lei Orgânica e pela Constituição Federal. Parágrafo único. O poder legislativo é representado por seu presidente e, judicialmente, pela Procuradoria-Geral da Câmara Legislativa. Artigo 2º. A Câmara Legislativa do Distrito Federal tem sede em Brasília, capital da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. Poderá a Câmara Legislativa reunir-se, temporariamente, em qualquer local do Distrito Federal, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, sempre que houver motivo relevante de conveniência pública, ou em virtude de acontecimento que impossibilite o seu funcionamento na sede. Parágrafo 2º. A Câmara Legislativa adotará os símbolos oficiais do Distrito Federal. Capítulo 2. Da Legislatura e das Sessões Legislativas. Seção 1. Da Legislatura. Artigo 3º. Cada legislatura terá duração de 4 anos e inicia-se com a posse dos deputados distritais. Parágrafo único. As legislaturas serão designadas por sua sequência ordinal. Seção 2. Das Sessões Legislativas. Artigo 4º. A Câmara Legislativa reunir-se-á, em sua sede, ordinariamente, de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro e, extraordinariamente, nos casos previstos na Lei Orgânica. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para o início de cada período legislativo serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Parágrafo 2º. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, nem encerrada sem a aprovação do projeto de lei do orçamento anual. Parágrafo 3º. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Legislativa somente deliberará sobre a matéria para a qual tiver sido convocada. Seção 3. Das sessões preparatórias. Subseção 1. Das disposições comuns. Artigo 5º. A Câmara Legislativa, em cada legislatura, reunir-se-á, em sessões preparatórias. Inciso 1. No dia 1º de janeiro da primeira sessão legislativa, para a posse dos deputados distritais, eleição e posse dos membros da mesa diretora. Inciso 2. No dia 1º de janeiro da terceira sessão legislativa, para a posse dos membros da mesa diretora eleitos no último dia útil da primeira quinzena de dezembro da sessão legislativa anterior. Subseção 2. Da posse dos deputados distritais. Artigo 6º. O candidato diplomado deputado distrital deverá apresentar à mesa diretora, pessoalmente ou por intermédio do seu partido, até o dia 20 de dezembro do ano anterior à instalação de cada legislatura, o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, juntamente com a comunicação de seu nome parlamentar, legenda partidária e declaração de bens com a indicação das fontes de renda. Parágrafo 1º. Cabe à mesa diretora organizar a relação dos deputados distritais, a qual deve estar concluída antes da instalação da sessão de posse. Parágrafo 2º. A relação será feita na sucessão alfabética dos nomes parlamentares, com as respectivas legendas partidárias. Artigo 7º. Às 10 horas do dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura, os candidatos diplomados deputados distritais reunir-se-ão, em sessão preparatória, para a posse na sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Parágrafo 1º. Assumirá a direção dos trabalhos o último presidente, ou outro membro da mesa anterior, se reeleito, preservada a hierarquia, e, na falta destes o deputado distrital mais idoso, entre os de maior número de legislaturas. Parágrafo 2º. Aberta a sessão, o presidente convidará 2 deputados distritais de partidos diferentes para servirem de secretários e proclamará os nomes dos deputados distritais diplomados. Parágrafo 3º. O presidente convidará o deputado distrital mais jovem para, da tribuna, prestar o seguinte compromisso:
prometo cumprir a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal, observar as leis, desempenhar fiel e lealmente o mandato que o povo me conferiu e trabalhar pela justiça social, pelo progresso e pelo desenvolvimento integrado do Distrito Federal. Parágrafo 4º. O secretário designado pelo presidente fará, em seguida, a chamada de cada deputado distrital que, solenemente, declarará: assim o prometo. Parágrafo 5º. Concluída a prestação do compromisso, o presidente declarará impulsados os deputados distritais. Parágrafo 6º. Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovada, a posse deverá ocorrer no prazo de 30 dias, contados. Inciso 1. Da primeira sessão preparatória da legislatura. Inciso 2. Da diplomação, se eleito deputado distrital durante a legislatura. Inciso 3. Do registro do fato que a ensejar, por convocação do presidente da Câmara Legislativa. Parágrafo 7º. O prazo estabelecido no parágrafo anterior poderá ser prorrogado, por igual período, a requerimento do interessado. Artigo 8º. A posse de suplente de deputado distrital aplica-se o disposto nesta subseção, dispensada a prestação de compromisso após a primeira convocação. Subseção 3. Da eleição da mesa diretora. Artigo 9º. A mesa diretora, órgão diretor colegiado, composta do presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e terceiro secretário, bem como de 3 suplentes de secretário, será eleita para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente. Parágrafo 1º. Na composição da mesa diretora, é assegurada, tanto quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária ou de blocos parlamentares com participação na Câmara Legislativa. Parágrafo 2º. O suplente de secretário será do mesmo partido ou bloco parlamentar do respectivo secretário. Artigo 10. A eleição dos membros da mesa diretora, para o primeiro biênio de cada legislatura, obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. A sessão preparatória para a eleição da mesa diretora terá início às 15 horas do dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura. Inciso 2. A direção dos trabalhos caberá à mesa que conduziu a sessão preparatória da posse dos deputados distritais. Inciso 3. Aberta a sessão, será verificado o quórum, devendo ser suspensa por meia hora, se não estiver presente a maioria absoluta dos membros da Câmara Legislativa, repetindo-se a suspensão por igual período, se persistir a falta de quórum. Inciso 4. Presente a maioria absoluta, será declarada aberta a sessão de eleição da mesa diretora. Inciso 5. O registro de candidaturas será feito junto à mesa até 60 minutos após a abertura da sessão. Inciso 6. Encerrado o prazo de inscrição, a sessão poderá ser suspensa, por até 30 minutos, para a confecção das cédulas. Inciso 7. A eleição é feita em votações ostensivas, destinando-se à primeira eleição do presidente, e as seguintes à do vice-presidente de cada secretário com seu respectivo suplente. Inciso 8. A eleição, em cada escrutínio, será feita com cédulas uninominais, contendo a indicação do cargo a preencher e colocadas numa mesma sobrecarta, de cor e tamanho uniformes. Inciso 9. Ao ser chamado, o deputado distrital depositará a sobrecarta em urna colocada no plenário, à vista dos membros da mesa, votando estes em último lugar. Inciso 10. Na apuração, os escrutinadores passarão as cédulas ao presidente, para lê-las uma a uma, e anotarão o resultado. Inciso 11. Terminado a apuração do primeiro escrutínio, o presidente proclamará o resultado, considerando eleito o candidato mais votado. Inciso 12. Se ocorrer empate, realizar-se-á em novo escrutínio entre os candidatos mais votados. Inciso 13. Havendo novo empate, será considerado eleito, atendidos os seguintes critérios de desempate, sucessivamente, o candidato que, alínea A, contar com o maior número de legislaturas, alínea B, pertencer a partido com o maior número de deputados distritais, alínea C, houver obtido o maior número de votos na última eleição, alínea D, for o mais idoso. Inciso 14. Proclamado eleito novo presidente,
Quem estiver presidindo a sessão o convidará para assumir a presidência dos trabalhos, para a eleição do vice-presidente, dos secretários e suplentes de secretários. Inciso 15. Proclamado o resultado da eleição, a mesa diretora será impulsada, elegendo-se, a seguir, a comissão representativa para os períodos de recesso da primeira sessão legislativa. Inciso 16. Terminada a eleição e impulsada a comissão representativa, encerrar-se-á a sessão. Artigo 11. A eleição dos membros da mesa diretora, para o segundo biênio de cada legislatura, aplica-se o disposto nos artigos anteriores, salvo o seguinte. Inciso 1. A eleição será realizada no último dia útil da primeira quinzena de dezembro da segunda sessão legislativa. Inciso 2. A sessão será presidida pela mesa diretora em exercício. Inciso 3. A posse da nova mesa diretora ocorrerá às 10 horas do dia 1º de janeiro da terceira sessão legislativa em sessão preparatória, independentemente de quórum. Fim do título 1. Resolução número 218, de 2005.